Pois bem, então iniciamos neste momento nosso encontro número 7, dando sequência ao encontro passado, que nós começamos a falar sobre a pré-história espiritual do planeta. E hoje nós vamos falar na segunda parte, que é justamente o início da civilização mais estruturada. Mais especificamente trazido pelos nossos irmãos capelinos. E aí nós vamos buscar um pouco alguns pontos que a gente viu no encontro passado, só para a gente recapitular, e aí para a gente se situar no quesito dos capelinos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa reforçar seria o contexto de quem seria essa segunda raça. A segunda raça eram, podemos dizer, como a gente viu no encontro passado, era como se fossem os pré-humanos. Não eram propriamente ditos os humanos, eram pré-humanos, com corpo ainda de primatas, mas como o próprio livro Os Exilados de Capela e O Caminho da Luz de Emmanuel nos cita, não chegou a se perceber qual seria o ponto de divisão exato de que o homem deixou de ser símio, deixou de ser primata e se tornou um formato humano. Então essa transição ela demorou milênios para acontecer. E essa foi considerada a segunda raça. Eram seres ainda muito animalizados, viviam isolados, viviam individualizados, não eram grupos organizados. E tinha um dos principais pontos é que não eram predadores, propriamente dito. Eram seres que viviam mais escondidos do que como os humanos de hoje, que são os protagonistas, podemos assim dizer, do mundo. A segunda raça era composta por pré-humanos que viviam basicamente à base de frutos, viviam basicamente à base sem proteína, então eram corpos esquálidos, eram corpos sofríveis, como a gente viu inclusive na citação de João Evangelista, que a gente não vai repetir aqui, mas a gente disponibiliza para vocês essa carta, né, que foi uma psicografia no livro Roma e o Evangelho. Esse livro é do século XIX. Então, neste livro existem diversas citações de João sobre essas etapas de evolução. Então, esta considerada segunda raça são os pré-humanos, então viviam como primatas mesmo, né? Viviam, mas não se organizavam em bandos. A partir do momento da terceira raça, aí já são humanos com uma estrutura melhor, mas ainda não são o formato que a gente conhece hoje. Eram seres agigantados, eram corpos grandes comparados com os anteriores. E quando João cita o tamanho deles, não eram gigantes com 2 metros e tanto, 3 metros. Eles tinham mais ou menos 1,80 m. Já possuíam um corpo mais formatado, os braços já eram mais curtos, os dedos já eram mais afinados, o rosto já era um rosto mais afinado, o corpo já não era totalmente coberto por pelo, como eram na segunda raça. E neste momento, eles já haviam descoberto a possibilidade de se alimentar por intermédio de proteína animal. Eles já aprenderam a caçar. Estrutura que a gente estudou na época da escola, a pedra lascada, né? Então a pedra lascada, com o advento dessas ferramentas, eles já conseguiam guerrear, já conseguiam, utilizando ainda muita brutalidade, utilizando muita violência, eles conseguiam abater as feras que antes amedrontavam a eles. A partir deste momento acontece uma coisa curiosa, que foi o início da sociedade, o início do agrupamento. Por quê? Porque a partir deste momento, você já caçava, a pessoa já caçava uma presa daquela e não precisava comer a presa toda. Não precisava se alimentar de tudo. Então, quando caçavam um animal, e eram animais muito grandes para a época, então se alimentavam daquele animal e sobrava ainda muito da carcaça. E o que acontecia? Aconteciam que os outros que não conseguiam caçar tentavam roubar aquelas caças. Tentavam se apropriar daquelas caças. E muitos deles eram subjugados, também eram mortos. E eram realmente assim, era uma convivência bastante complexa. Era uma convivência de muita selvageria. Eram seres selvagens, de fato. Éramos selvagens. E o que aconteceu? Chegou-se um ponto
que estes começaram a negociar, começaram a formar os grupos para apoiar na caça e para compartilhar as caças. Então o que é que existia aí? Começou-se a formar aquele indivíduo, ele já não caçava mais para comer no próximo horário. Ele já tinha condições, já estava melhor nutrido, já estava melhor estruturado fisicamente, então ele já pegava, inclusive, e já tinha tempo para poder pensar em outras coisas, em organizar o lugar onde ia ficar, em se estruturar. Não é? O processo de procriação naquela época era um processo muito selvagem, muito primitivo. Observe o nível, não é, de evolução e a discrepância de certos comportamentos. Não é? O que hoje nós consideramos um crime hediondo, que é o crime do estupro, era a prática da procriação na época dessa terceira raça, onde eles, tanto da segunda quanto da terceira, eles se apossavam das matrizes, das fêmeas, apenas para copular e iam embora, cada um para sua caverna, e ela vivia, e as crianças se criavam por conta própria, não tinham o laço de família, não tinham o laço de mãe, era um processo ainda muito animalizado. E aí, nesse sistema, eles começaram a se estruturar em grupos, onde já começava a imperar as estruturas de poder, já tinham chefes, já tinham aquele que era o mais forte, então ele determinava, ele já começava a botar quem é que ia cuidar de arrumar barraco, de fazer caverna, de estruturar em troca de alimento e de proteção. E aí eles começaram a criar os grupos, né? Os grupamentos. Mas eis que neste período foi o período considerada a era quaternária, que era a era glacial, onde o mundo teve um processo de resfriamento muito grande e foi um período dificílimo para a humanidade, porque eles passaram por situações muito complexas. Até então não tinham vivido com tanto gelo, não tinham vivido com tanto frio, não tinham vivido com tantas situações adversas. E o que eles fizeram? Por intermédio da intuição de espíritos superiores que nunca deixaram de nos acompanhar desde a primeira espiritualidade, como nós vimos no encontro passado, os primeiros espíritos, quando eles vieram para cá, ainda não existia estrutura para receber esses seres encarnados. Então eles receberam essas intuições e também pela força do instinto, e eles descobriram como manusear o fogo para poder suportarem esse frio, suportarem essas eras glaciais. E a partir da descoberta do fogo, muita coisa muda. É uma grande revolução do ponto de vista tecnológico para a humanidade. Foi o domínio deste elemento. Foi um elemento mais difícil, se a gente for parar para ver. É o elemento mais difícil para a humanidade dominar. É o fogo. Porque, por todas as suas construções e por toda a sua natureza. Eu sugiro até, para quem ainda não conhece, existe um filme, é um filme antigo, que chama-se A Guerra do Fogo. Eu proponho para quem quiser assistir esse filme, que conta a história justamente de como que eles lidavam com o fogo, como eles se estruturavam para poder administrar o fogo, até que eles aprendem a manusear, aprendem a dominar, a fazer. E o fogo era uma moeda de troca também, né? Ele era muito utilizado como moeda de troca. E eis que aí passou esse período da era glacial e veio a era do dilúvio, onde todo aquele gelo foi precipitado, através desse momento, não é? Houve um aquecimento, muitas geleiras foram derretidas, muita precipitação pelo aquecimento do planeta, e aí houve uma grande revolução também, porque uma quantidade muito grande de irmãos vieram a sucumbir neste processo. Mas nesta movimentação toda da Terra, isso aí se deu por quê, esse grande degelo, né? Se deu pela movimentação do eixo da Terra, a inclinação do eixo da Terra. Então trouxe todo esse processo. É o que agora está acontecendo, o contrário, né? O eixo da Terra ele está se verticalizando. E aí vem trazendo uma série de mudanças climáticas, geológicas, sociais, psicoemocionais. Muito disso está alinhado também
com esse reposicionamento do eixo do nosso planeta, né? Que ele está se verticalizando. Ele tem uma ligeira inclinação, né? Então ele está se verticalizando. E nesta mudança toda aí surgiram o continente da Lemúria, para que vocês vejam onde se localizava esse continente chamado Lemúria, que é onde hoje está o Oceano Índico, entre a África e a Oceania, e abaixo da Índia. Então este foi um continente ocupado pela, considerada a terceira raça, os Hutas. Os Hutas era justamente aquela sociedade de pele escura, eram corpos mais avantajados, e estes daí eram a terceira raça primordial, foram os primeiros a chegarem aqui, os primeiros a se estabelecerem enquanto sociedades foram os lemurianos e os mongóis, que dão origem a todas essas civilizações orientais dos olhinhos puxados, que ficam localizados no continente asiático. Então, os povos da Lemúria eram a raça, os Hutas, né, com pele escura, considerados não seriam os negros, né, mas seriam de pele escura. Os mongóis seriam os de peles amarelos, eles chamavam de os amarelos, né? Então esses foram os primeiros povos, as matrizes. Todos nós temos origem nesse grupamento, em especial na Lemúria. Porém, a Lemúria foi submersa, né? Esse continente foi submerso e muitos cientistas, inclusive, não acreditam na existência da Lemúria, que existiu esse continente, porém, eles não conseguem explicar os aborígenes australianos, que são povos de cor escura, animais diferentes de todos os locais do mundo, que existem somente na Oceania. Então a ciência ainda não conseguiu encontrar esse elo, não é? E na verdade a espiritualidade nos traz essa explicação. Quem traz não é a ciência material, e sim a espiritualidade nos traz que essa constituição veio da Lemúria, e eles migraram, correndo aqui para o lado leste, o lado oriental, né, vindo para o leste, e eles ficavam aqui nessa área que hoje é compreendida pela Austrália, e lá se estabeleceram. Com a Lemúria submersa, os povos ficaram lá, entre aspas, ilhados na Oceania. E eles possuem estrutura parecida com os povos de Madagascar, que faz parte do continente africano. Né? Então, não vai demorar muito, a ciência da Terra vai conseguir identificar os laços genéticos entre os africanos e os australianos em função da Lemúria. Além desse, né, ainda tinha um outro, que eram os Atlantes, outro continente que era existia, né, Atlântida. As pessoas falam, né, da cidade perdida, da Atlântida. A Atlântida se situava, vou mostrar também aqui, a Atlântida, vocês podem ver aí, ele estava situado entre a América do Norte e o norte da África. E aí, em função disso, que o oceano ganhou o nome de Oceano Atlântico, por causa desse continente que existia aí no meio da América do Norte, e pegava ali a parte da Groenlândia, mais abaixo um pouco, né? Esses aí eram considerados os povos vermelhos, de pele vermelha, que inclusive eles dão origem a toda a população de indígenas das Américas, que são os considerados os peles vermelhas. Esses povos são a semente da quarta raça. E existia um outro continente acima da Atlântida, chamado de Hiperbóreo. O Hiperbóreo, ele juntava com as terras que estavam acima da Atlântida, e os polos eram as terras frias, que agrupava praticamente 90% do nosso planeta. Esses povos aí deram origem à Europa, à estrutura da Europa. E eles formaram a quinta raça, que já é uma das raças dos capelinos, que vieram da constelação de Cocheiro, que foram os Árias. Os Árias, a gente vai ver um pouco mais à frente, deram origem a diversas sociedades, e em especial as sociedades europeias e do Mediterrâneo todo, do mar Mediterrâneo todo, vieram dessa região. Né? Mas eles não, como os capelinos, não começaram por aí.
Então era este o cenário que a gente tinha, do ponto de vista geológico, do ponto de vista social, cultural, cada grupo em um seu local. Então, se a gente olhar esse mapa aqui, a gente tinha o Hiperbóreo, que recebeu a quinta raça, que eram os Árias. A gente tinha Atlântida, que era o berço da quarta raça, que eram os Peles Vermelhas. A gente tinha Lemúria aqui embaixo, que foram os pioneiros. E a gente tinha na Ásia os Mongóis. Esses eram os 4 grupamentos. Os grupamentos originários eram os Lemurianos, né, que eram a segunda raça. Então esses dois, antes de Capela, eram as matrizes que a gente tinha. Os povos de pele escura e os amarelos na Ásia. A partir desse momento, de todas essas revoluções, o planeta passou por um processo de depuração muito grande, aconteceram uma série de revoluções, isso demorou milênios, não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. E eis que, nesse momento em que houve toda essa depuração, o nosso planeta Terra já se encontrava em condições de receber um enxerto de civilização, de avanço. E aí veio a providência divina com esta autorização. O que é que aconteceu aí, né? Lá na constelação de Cocheiro existia um ambiente chamado Capela. Uma estrela de quinta grandeza, com estrutura muito parecida com a estrutura da Terra, e passava na época por uma situação como nós estamos vivendo hoje aqui. Um processo de transição, e eis que milhões e milhões de almas reincidentes e endurecidas na criminalidade. Quando a gente fala criminalidade, não é na criminalidade humana, mas na criminalidade cósmica, né? Fugir da dinâmica universal, não cumprir com o seu avanço. E aí eles foram apresentados a Jesus Cristo em uma grande reunião astral, foram apresentados ao Divino Mestre, onde o Divino Mestre apresentou aquela que seria a misericórdia divina para essas almas que não poderiam mais permanecer em Capela. Elas deveriam ser removidas de Capela, pois que aquele planeta já não mais comportava espíritos com aquela natureza ainda rebelde para os padrões de Capela. E eis que eles receberam como misericórdia um planeta para eles recomeçarem a trajetória deles. No meio de muito sofrimento, no meio de muito choro, no meio de muita dor, Jesus oferece a eles a oportunidade deles retornarem naturalmente para a Capela, desde que eles aproveitem essa chance do recomeço. E este recomeço durou milênios também, porque não é um processo de uma ou duas encarnações. São muitos e muitos anos, são milênios neste processo de reencarnação em povos embrutecidos para que eles pudessem se reeducar e então obterem o aval energético para retornarem para a Capela. E é aí que vem a simbologia do paraíso perdido, aquele contexto do paraíso perdido, não é? Ele vem nesse sentido, em que os capelinos são admitidos na Terra e eles são tratados aqui na Terra de uma forma, não recebem um tratamento diferenciado, mas eles têm um compromisso primeiro com eles, para que eles se reestruturem, e posteriormente com aqueles que estavam dependendo deles. Os capelinos, aqui vindo, recebem o aval para poder eles fazerem daqui a morada, né, a nova morada. Mas eles, como são almas muito indisciplinadas e com uma carga de resgates muito grandes, são almas endurecidas. Então o que a gente entende de almas endurecidas? São almas difíceis de se conscientizarem, somente pela dor, somente pelo sofrimento conseguem se regenerar. Mas até isso acontecer, os capelinos aqui chegaram e, mesmo tendo assumido um compromisso, eles se corromperam, aproveitando da fragilidade ética e moral dos povos que aqui existiam,
eles entraram em um ambiente de profundas corrupções, de profundos mergulhos ainda nas suas inferioridades. Se aproveitaram da sexualidade, se aproveitaram da violência, até porque, como eles eram povos muito orgulhosos, e eles eram almas, a gente fala eles como se nós não estivéssemos juntos, né? Nós éramos almas que tinham um nível evolutivo diferente daqueles que aqui estavam. Então eram considerados semideuses, porque possuíam conhecimentos e habilidades, que eles traziam esses conhecimentos, e comparado com os primitivos, eles eram semideuses. Então muitos, inclusive na linguagem bíblica, eles eram considerados semideuses, se revoltaram contra Zeus, se revoltaram contra os deuses, então eles todos foram muito enaltecidos, as suas habilidades e os seus atributos para a época. E aí, a partir desse processo, eles subjugaram muito os povos que aqui existiam, em especial os africanos, né, que eram os da Lemúria, e os mongóis. E a partir desse momento houve muita troca, houve muito enxerto de genética, não só genética material, mas genética espiritual. E é importante também a gente frisar um outro ponto. Entre essa terceira raça que a gente falou, que eram os homens da pedra lascada, e os capelinos, também passaram diversos milênios, até o corpo estar apto a receber uma alma que já tivesse um nível de intelectualidade avançada. Senão, seria um desperdício. Imagine você encarnar almas com um profundo conhecimento em corpos primatas, ou em corpos ainda embrutecidos. Então eles já tinham uma estrutura já muito mais humana, né? Eles já tinham corpos adaptados para receber as consideradas as raças adâmicas, que são as raças que vieram justamente nesse processo. E eis que aí vamos ver aqui o local onde eles vieram primeiro, aqui no centro da China, numa região chamada de Planalto do Pamir. Essa região compreende o que hoje é essa área aqui, ó, do Tajiquistão, Quirguistão, o braço aqui do Afeganistão. Então aqui neste local, tem até uma fotinha aqui deste Planalto, foram onde eles desembarcaram primeiro, os povos, os capelinos. E eles se dividiam em 4 grupos, cada um com suas virtudes e cada um com as suas chagas. E a gente vai aprofundar um pouco sobre isso agora, vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né? Antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a Gênese, porque a Gênese, que é este livro, o primeiro livro de Moisés, ele explica bem este processo da chegada dos capelinos aqui. É uma linguagem simbológica, uma linguagem alegórica, mas que vem nos trazer exatamente este momento. Inclusive ele cita essa passagem aqui do texto, né, que é: maldita é a terra por causa de ti. Isso aí, palavras do Senhor para com Adão. Recapitulando um pouco a história para a gente entender até porque que esse grupo era chamado os adâmicos. O que acontece, né? Adão e Eva, eles vêm para um paraíso. Eles são colocados num paraíso como os primeiros homens desta terra. E eis que eles tinham tudo nesse jardim do Éden, nesse paraíso. Mas eis que Eva é traída, ela é tentada pela serpente e ela consome o fruto proibido. Através do consumo do fruto proibido, quem assume a responsabilidade é Adão. E aí na linguagem, inclusive, o Senhor pergunta: Adão, onde está você? E Adão, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, amaldiçoado. Mas ele não é amaldiçoado, ele é simplesmente imposto para ele a regra de que ele, a partir daquele momento, ele precisaria suar, ele precisaria trabalhar para poder produzir. Acabou o paraíso. Quem é Adão? Adão é justamente a representação dos capelinos, que eram seres racionais, eram seres que possuíam um conhecimento, possuíam uma estrutura e vieram para cá não para se corromperem, vieram para aqui viverem e estabelecerem aqui o seu paraíso. Mas eis que eles se corromperam na figura de Eva, que não é a figura da inferioridade, ao contrário, é a figura da emoção, é a figura da superioridade emocional, da superioridade espiritual.
E eis que o espírito é corrompido e ele afeta toda a estrutura. E a partir deste momento, na Gênesis está escrito: maldita é a terra por causa de ti. Por quê? Porque esses povos trouxeram para cá toda a sua corrupção, trouxeram para cá todo o seu desgaste que não existia. Até então não existiam uma série de questões que nós temos, que nós vivenciamos inclusive até hoje. A ganância, a cobiça, a desonestidade. Então são comportamentos, se a gente parar para ver, a cobiça, a ambição, a ganância, a insensibilidade são sentimentos, são modos de vida de quem tem algum tipo de entendimento, de quem tem alguma razão. Não é instintivo, ninguém é insensível por instinto, ninguém cobiça, ninguém é ganancioso, ambicioso por instinto. Isso tudo é fruto da decadência da razão, da decadência da moralidade. E então ele vem, Adão, e a partir daí ele vai ter que se reconstruir aqui, né, nessa simbologia da queda de Adão. A partir desse momento, e aí vem a ideia do paraíso perdido. Perdeu o paraíso e ele vai ter que, a partir de então, começar do zero. E vem aí também a simbologia dos filhos de Adão, Caim e Abel. Caim como sendo justamente a corrupção, quem veio primeiro, né? A corrupção, o orgulho, né? Vem toda aquela a insensibilidade, e depois vem Abel para poder reconstruir com a outra personalidade neste processo dos filhos de Capela. Não é? Então a Gênese, se a gente tirar da linguagem alegórica, da linguagem simbológica, ela traz exatamente como que se deram os fatos da chegada desses povos, que apesar de tudo, a terra não seria a terra que é hoje se não fosse pelos capelinos, e até porque existem muitos capelinos aqui ainda. Existem muitos povos, alguns já retornaram, outros já poderiam ter retornado, mas decidiram permanecer aqui para poder continuar auxiliando, e outros não retornaram porque permanecem nas suas inferioridades. Não é? E é aí que nós vamos falar um pouco sobre esses 4 povos. Os arianos. Os arianos são os povos que deram origem às raças europeias. Mas vamos falar dos arianos depois. Vamos falar primeiro sobre os egípcios. Os egípcios vieram para cá e eles são dotados de muito conhecimento técnico, muito conhecimento na área de engenharia, muito conhecimento na área da arquitetura, muito conhecimento em obras faraônicas. Tudo que você vir de faraônico nesse mundo, de grandeza, de construção, em todos os sentidos, tem dedo dos egípcios no meio. Os egípcios, muito antes da civilização, eles já sabiam manusear a água, já sabiam canalizar a água. Eles que criaram a rede de esgoto, eles que criaram aqueles aquedutos romanos. Os romanos são reencarnações dos egípcios. E os romanos, existe tecnologia de construção que até hoje são utilizadas no mundo todo, criadas pelos romanos, que não foram criadas pelos romanos, que foram criadas pelos egípcios, que são encarnações prévias dos romanos. E aí, misturados com os arianos, e a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas os egípcios vieram trazer para nós o conhecimento da matemática, o conhecimento da geometria, o conhecimento da ciência como um conhecimento adquirido, um conhecimento mais material. Eles chegaram e em pouco tempo retornaram, porque eles conseguiram trazer para cá muito conhecimento, eles conseguiram resgatar muitas das suas penas e muitos deles retornaram, outros continuam entre nós aqui até hoje, nos auxiliando. Né? Então a grandeza dos egípcios foi o conhecimento do ponto de vista científico. Os hindus, qual era a grande virtude dos hindus? A espiritualidade. Então tudo que nós conhecemos do ponto de vista espiritual nós devemos aos hindus. As terapias milenares, a medicina,
a espiritualidade, a psicologia, a psicoterapia, tudo isso é oriundo da filosofia dos indianos, dos hindus. Observe que você anda ali nos povos, né, no Tibete, no Nepal, Bangladesh, Taiwan, Vietnã, ao redor dali da Índia, e em especial a Índia, né, o Nepal e o Tibete, eles possuem uma bagagem espiritual que todo mundo que mergulha muito na espiritualidade, não no espiritismo, mas na espiritualidade, vai na fonte, vai lá direto na Índia, vai lá direto naquela região ali, na Ásia inferior ali, é ali que se encontram os principais ensinamentos do ponto de vista de tratamentos, de homeopatia, né, de medicina, da área psicológica, tudo tem origem ali. Mas qual era a grande chaga dos hindus? A insensibilidade para com os seus próprios. Até hoje, todo mundo sabe, na Índia existe o regime de castas. E isso vem de lá de Capela. Se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, você morre rico. Então, assim, esse regime de castas ainda é uma chaga pesada que eles têm contra eles mesmos, contra os próprios povos. Né? Então, assim, da mesma forma que eles possuem uma espiritualidade muito evoluída, mas do ponto de vista moral, para com o próximo, ainda são muito pouco fraternos. Né? Os hebreus, povos que se situaram em Israel. O que os hebreus trouxeram? A fé, o monoteísmo, acreditar em um único Deus. Não é? Eram povos muito ritualistas, vieram nos trazer um grande conhecimento na área religiosa, do ponto de vista na crença e na adoração de um Deus, de uma forma menos irracional. Entretanto, qual é uma das grandes virtudes, além dessa grande fé, é a fraternidade. Se você conhecer um grupamento, uma cidade, a cultura dos judeus, eles são extremamente fraternos, só que entre eles. Para com os outros, nenhum vínculo. Observe que existem as comunidades judaicas. Então é difícil que você penetre no grupamento dos hebreus, dos judeus, porque é realmente assim, uma sociedade muito fechada. E se você observa no mundo, eles são bastante isolados. Eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão procurando, esperando outro Messias. E foi justamente por isso que Jesus aceitou e preferiu se materializar naquela região, justamente para que ele pudesse auxiliar os hebreus, que são os mais, entre aspas, atrasados nesse processo de retorno para Capela. Não é? Então, eles têm essa chaga que é muito enraizada. São extremamente solícitos, são extremamente fraternos entre si. Entretanto, para com os outros, eles são completamente indiferentes. Vivem no planeta Terra em um nível de indignação inconsciente, como se não fizessem parte deste planeta, com profunda saudade de onde vieram. É como se dissesse assim, olha, nós não vamos nos misturar, porque a gente não pertence a este local. E eis que também eram povos muito insulados, eles ainda são, né? São muito restritivos. Muito restritivos. E aí vem os árias. Estes daqui foram os únicos que conseguiram se misturar. Observe que as colonizações surgiram de onde? As colonizações surgiram da Europa. Os povos que colonizaram, os povos que interagiram com os bárbaros, em especial os bárbaros que viviam naquela região do Hiperbóreo que a gente conversou, os povos das regiões frias, os nórdicos, os dos árticos, da Groenlândia e etc., a grande virtude dos arianos era a capacidade de relacionamento. Não é à toa que os europeus são os povos que mais recebem imigrantes. Eles lidam com a imigração de uma forma muito tranquila.
Não tem problema nenhum, você pode ir, você chega nas cidades maiores, Paris, Barcelona, Madrid, Berlim, você encontra imigrantes de todo jeito. Agora eles lidam com isso de uma forma muito natural, então eles sabem lidar, eles sabem se comunicar e se integrar. Foram os responsáveis por unir essas regiões todas do Mediterrâneo ao norte da África, e aí depois eles foram descendo e se estabeleceram praticamente no continente europeu todo. Eles se juntaram com os hindus, não é? Foram se estabelecer na Índia, e aí criaram o grupo o indo-arábico, o indo-ariano, e ali também eles criaram uma grande rede de colonização ao longo de diversos anos. Os grandes navegadores são os europeus, então eles têm essa sede de conquista. Entretanto, o que é que eles trouxeram de chaga? Todos esses comportamentos individualistas, a competição, a concorrência, a guerra, o morticínio, as disputas, o exército, as práticas de guerra, as práticas bélicas, todos esses são comportamentos, a cobiça, a ambição pela conquista, tudo isso são comportamentos dos árias. É uma das chagas dos árias. E são de todos os povos mais saudosos. Eles sentem falta demais de Capela. Entretanto, diferente dos judeus, dos hebreus, eles construíram ali o seu paraíso. Ao longo de eras acima de eras, eles construíram nas regiões por onde eles passaram grandes paraísos. Todo mundo adora, todo mundo valoriza, não é? A Europa, as cidades europeias, o estilo de vida, tudo na Europa é maravilhoso. Nos Estados Unidos também, que eles colonizaram, onde foram, na África do Sul, onde os europeus chegaram, onde os arianos chegaram e se instalaram, porque eles eram fáceis, como a gente falou, né? São fáceis de se relacionar. Como revolta, como indignação por terem perdido Capela, eles construíram aqui na Terra o seu paraíso perdido. E decidiram viver também de forma muito... possuem um coração muito endurecido. Mas é um coração endurecido pela saudade de Capela, pelo desejo de retornar para Capela. E poderiam já ter retornado se conseguissem, estão em vias de conseguir retornar, se conseguirem trazer aquilo, transformar aquilo que eles têm em virtude, que é a capacidade de integração, a capacidade de educar, a capacidade de comunicar, a capacidade de equalizar, de distribuir, porque eles não são exclusivistas. Os europeus, eu só quero falar os europeus, mas são os arianos. Os arianos não são exclusivistas do ponto de vista de distribuição, agora são conquistadores. E esta batalha que nós vimos agora em um dos últimos episódios foi na Segunda Guerra Mundial. É uma batalha galáctica entre os arianos e os hebreus. Isso vem de outros planetas. Essa sede dos arianos destruírem os hebreus. Isso daí está nas obras, depois eu vou compartilhar com vocês. Na própria obra que eu citei, acho que foi no Encontro 3, Erg fala sobre isso. A origem dessa disputa, que isso vem acontecendo não é de agora, aconteceu em Roma, aconteceu ao longo da Idade Média, todas essas perseguições, a noite de São Bartolomeu, na época da Peste Negra, diversas perseguições dos arianos contra os hebreus. Diversas perseguições. Então, se a gente pesquisar, você vai ver ao longo da história diversos confrontos, aqui já do planeta Terra, diversos confrontos entre os arianos e os hebreus. E uma das últimas foi exatamente a Segunda Guerra Mundial, responsável pela morte de, se eu não me engano, quase 40, não me recordo agora o número, mas milhões de hebreus, milhões de judeus foram assassinados a mando de um ariano, porém, sob a engenharia mental dos dragões, a engenharia mental dos senhores das trevas. Isso aí é papo para uma outra conversa. Mas eu queria trazer para vocês aqui quem são estes povos que trouxeram
mudança, não é? E do mesmo jeito que eles trouxeram esse compromisso de nos ajudar nesta transformação, né? Trouxeram também uma série de chagas, como diz na Gênesis, né? Deixa eu voltar aqui. Maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra, que a terra que se fala é o planeta Terra, por causa de ti, por causa de Adão, que é a simbologia dos povos capelinos, porque os crimes e os resgates morais e todas essas dificuldades que nós passamos aqui do ponto de vista em todo sentido social, étnico, financeiro, em todos os sentidos, têm origens lá justamente nessa carga dos capelinos. E, juntamente com isso, temos também as nossas matrizes. Nós temos mais dois grupamentos aqui que a gente relembra, né, que são os africanos e são os amarelos. Estes também possuem seus trunfos, que são os povos originários. A África, como sendo a grande matriz de tudo que acontece no mundo, começa na África do ponto de vista social, do ponto de vista humano. A origem de todos nós é a África, não tem para onde correr. Entretanto, também são povos exclusivistas. Existe uma necessidade de manter as suas tradições acima de todos. Isso é histórico. E isso é explicado, não é por mim, isso é explicado por Emmanuel nas suas obras. Da mesma forma, os povos amarelos, que trouxeram toda uma tradição também na área médica, na área de saúde, na área de tratamentos, na área cultural. Muito da cultura do mundo tem origem nos amarelos, nos mongóis. Entretanto, também são povos exclusivistas. Não é à toa que desejaram construir uma muralha para poder cercar e construir o seu próprio paraíso dentro das suas muralhas. Então, nosso grande dever de casa, e fica de lição para todos nós, é entendermos o quê? Que o nosso grande compromisso é a integração, gente, é a fraternidade, é a união, é a quebra do preconceito, é a quebra dos paradigmas dos relacionamentos, é enxergar o irmão independente da crença, independente da cor de pele, independente das crenças, da cultura. O que Jesus quer para nós é a solidariedade, a fraternidade. E assim, nós encerramos o nosso conteúdo de hoje. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês por terem ouvido aqui sem parar, ininterruptamente falando. E a palavra que eu deixo de final é essa, né? A grande lição deste degredo, deste processo, é a integração. É a capacidade que nós temos de não de segregar, e sim de integrar. É este o grande convite de Jesus nesta grande obra dele. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, pensando em nosso Mestre Jesus Cristo, nosso grande irmão, nosso grande governador, que acolheu e que recebeu esses povos para ajudarmos no nosso processo evolutivo. E certo que nós ainda convivemos com os capelinos, a gente tem pessoas, não é raro de se encontrarem irmãos e irmãs que são vindos de outros orbes neste processo, até porque o auxílio não veio somente de capela, né, como a gente falou, mas o grande mestre, o grande regente de toda esta comunidade é o nosso Mestre Jesus, e para nós é muito gratificante quando nós nos colocamos para poder adentrar nesses conhecimentos e a gente recebe de volta essas instruções. E que fique de fato de lição para nós não apenas o conhecimento sobre a história, mas que nós aprendamos com este exercício, com este fenômeno, com esta ocorrência, sobre o que nós estamos vivenciando hoje, pois que exatamente neste momento a Terra está passando por um momento igual ao que Capela passava no momento do degredo. Então que nós tomemos consciência das nossas inferioridades. Nós temos tempo, porque o que Deus quer é que nós purifiquemos os nossos quereres íntimos. Somente depois
nós vamos purificar as nossas atitudes, mas acima de tudo, que a gente domestique o nosso espírito para este porvir, para este momento de benevolência, para este momento de fraternidade, de união entre todos nós, independente de crença, independente de região, de credo, de partidarismo político, de time, do que for, que nós sejamos capazes de sentar numa mesma mesa e nos abraçarmos com aqueles que pensam diferentes e cultuam princípios diferentes do nosso. Esse é o grande aprendizado com o exílio de Capela, para que nós sejamos beneficiados com todo este legado que ficará aqui desta terra regenerada, e que a gente não precise passar pela dor do recomeço, e que a gente possa tirar proveito, e que seja, se for para recomeçar, que seja por missão e não por resgate. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.